bem? Será que o nosso cérebro é perfeito ou não? Vamos falar sobre isso? O cérebro humano é um órgão extremamente complexo, porém também é imperfeito. Ele tem suas falhas. Nossa memória, por exemplo, nem sempre é confiável. Podemos esquecer de coisas, nomes que podem não gerar tantos problemas, como, dependendo da situação e do momento, pode gerar grandes constrangimentos, confusões, às vezes até mesmo prejudicar uma vida de uma pessoa inocente, como por exemplo, uma pessoa que é acusada erradamente por um crime e ir presa ou mesmo ser levada à pena de morte sem ter cometido aquele crime a que foi acusada. Nosso cérebro ele capta todas as informações externas através de nossos sentidos. Então, ele vai decodificar essas mensagens e processar essas informações, o que nos leva aos nossos sentimentos e comportamentos. Então, nós vamos registrando essas coisas de acordo com as nossas interpretações, que são também influenciadas pelas nossas experiências de vida, nossas vivências e pelos nossos sentimentos. E como qualquer máquina, nosso cérebro tem os bugs dele também. Dependendo do que a gente coma, ingira, como também dependendo do que e como pensamos e sentimos, alteramos o funcionamento dessa máquina. Então, vamos imaginar uma pessoa que ingere álcool numa quantidade razoável. O que você acha que vai acontecer com seus reflexos e atitudes? Em função do álcool, essa pessoa vai alterar o funcionamento do seu raciocínio, a sua memória, suas percepções e tudo mais. Se a pessoa usa outras substâncias junto com a bebida, um energético, por exemplo, o excesso de estímulo pode levar à alteração das ondas cerebrais e a pessoa até ter convulsão. Existem as questões também relacionadas ao medo hereditário. A epigenética ela já vem comprovando que o ambiente é capaz de modificar o nosso código genético, assim como um exemplo, por exemplo, uma mãe que tenha desenvolvido um medo gigante em relação a algum trauma que tenha vivenciado, isso acaba ficando impresso nessa memória genética e será passado para próximas gerações, caso esse trauma não seja ressignificado. E em relação aos comportamentos, vemos uma interligação grande entre medo e agressão. Por quê? Porque toda agressão ela está ligada à defesa, à autoproteção. É uma forma do nosso organismo nos defender, nos autoprotegermos. Quando a pessoa se sente ameaçada ou sufocada em sua liberdade, a agressividade é uma das respostas. O medo é proporcional ao nível de agressão. Então, quanto maior o medo, maior a agressividade. E quando você elimina esse medo, você elimina também a agressividade. Portanto, quando estiver agressivo, pergunte-se: você está com medo de quê? Então, trabalhe nesse sentido para ressignificar e programar o seu cérebro. Quando nos deixamos levar pelo medo, criamos um bug na área do nosso cérebro responsável pela lógica, pelo nosso discernimento, pela ponderação, pelo bom senso, pelo nosso pensamento. E por que isso? Porque a sobrevivência, nesse caso, é muito mais importante do que qualquer outra coisa. E por que é importante entendermos isso? Se você não sabe do seu limite, não sabe equilibrar esse seu instinto de sobrevivência, você pode tomar atitudes extremamente nocivas.
Ou pior ainda, se uma pessoa quer te manipular, quer que você tome uma decisão a favor dela, basta te provocar e você se descompensa completamente. Vamos imaginar aqui uma situação em que uma pessoa quer tomar o seu emprego e começa a criar situações para que você se estresse, se descompense, erre. Com isso, a competência que você tinha naquele serviço que você faz deixa de ser de excelência, porque você está ali estressado. Enquanto isso, essa pessoa que te provoca e te manipula começa a mostrar que é competente. Se essa situação começa a se repetir diariamente e você não tem um cérebro programado, o que você acredita que vai acontecer com você, né? Se você não tiver esse cérebro programado de forma positiva, você já sabe, né? Irá adoecer, não conseguirá suportar a pressão, cairá o seu rendimento e provavelmente poderá perder o seu emprego. Triste isso, não é? Você vê como é importante você se autoconhecer e se desenvolver pessoalmente, ter um cérebro programado positivamente? Infelizmente, existem muitas pessoas que utilizam de estimular o medo no outro e se aproveitarem disso. E podem ser diversos os tipos de medo. Estimular o medo de solidão, de fome, insegurança, de acordo com o interesse do manipulador, e isso acaba te levando a tomar decisões sem pensar, sem parar para raciocinar, porque o seu cérebro bugou, simplesmente porque a sobrevivência sempre vai falar mais alto. Agora, da mesma forma que as pessoas podem se aproveitar dessa falha cerebral que nós temos, nós também podemos aprender a nos proteger dessa manipulação. E de que forma você acredita que pode fazer isso? Reprogramando o seu cérebro, percebendo quando a pessoa está nos provocando e não entrar no jogo da pessoa. Vamos refletir sobre uma questão aqui. Existem 4 perfis de comportamento e, como qualquer perfil, existem pontos fortes e pontos de melhoria. E quando você conhece qual é o seu perfil, você sabe também quais são os seus pontos fortes e os usa a seu favor, de forma positiva, é claro, e você conhece quais são os seus pontos de melhoria. E vai ficar atento se alguém quiser te manipular a partir desse seu ponto de fragilidade. Você buga muito menos o seu cérebro, digamos assim, e consegue fazer jus dos teus pontos fortes. Vamos ver aqui o exemplo de cada perfil. Os dominantes, por exemplo, são pessoas focadas, rápidas, estão sempre em busca de superação. E sem se darem conta, são capazes de passar por cima de algumas pessoas e têm medo gigante de fracassar. Então, uma pessoa com má intenção pode se aproveitar dessa situação e manipular um dominante por serem mais impulsivos e não quererem ficar para trás. Já pensou assinar um documento importante nesse impulso? Complicado, né? Agora, os influentes são pessoas que adoram falar, são criativas e não são boas em acabativas, porque querem sempre buscar algo novo, então acabam começando algo e não terminando. Possuem um medo enorme de não serem reconhecidos e deixados de lado. Então, já imaginou do que será capaz uma pessoa para não ficar de fora de um evento, de uma festa, por exemplo, se não souber avaliar as situações de forma assertiva? Os estáveis são pessoas pacientes e tranquilas, buscam segurança para falar e agir, e têm um coração gigantesco,
Com isso, acabam sendo muito mais manipulados e correm um grande risco de entrar em relacionamentos abusivos, porque morrem de medo de ficarem sozinhos. Já pensou o que pode acontecer num relacionamento amoroso, por exemplo, se a pessoa não se conhece e deixa o cérebro decodificar e processar as coisas na forma como a pessoa manipula? Ela vai ficar na mão da pessoa e vai sofrer com isso. Agora, os analíticos, eles estão sempre buscando a perfeição, organização, são meticulosos e muitas vezes sistemáticos e não gostam de mudanças bruscas, muito menos de exposição. Agora, já pensou do que essa pessoa é capaz se alguém ficar pressionando para ela fazer uma coisa, se não souber entender de si mesma? Ou ela deixa tudo de lado ou é capaz de repente explodir de uma hora para outra. Então, precisamos saber e entender qual é o nosso perfil para podermos também saber como agir e nos proteger dos bugs de nosso cérebro. Porque, como eu falei, ele vai decodificar e vai processar aquilo que recebe. As limitações do nosso cérebro condicionam as nossas vidas e se você não quiser ser condicionado pelas falhas que existem na sua capacidade cognitiva, você precisa reconhecer que elas existem. E então desenvolver alternativas para lidar com essas falhas, porque as falhas vão existir, não tem como. Nosso cérebro vai estar sempre trabalhando com um sistema de culpa ou de recompensa. Ou você acaba se sentindo culpado por algo que fez ou deixou de fazer, ou se sente recompensado por algo que fez ou deixou de fazer. Simples assim. A grande questão é saber quando há o bug sem percebermos. Quer ver um exemplo para ficar mais fácil? Os mágicos, eles usam demais dessas nossas falhas cerebrais. Ao mesmo tempo que você fica impressionado como eles conseguem te hipnotizar e te levar a fazer o que eles querem, você fica indignado de como não percebeu eles se aproveitando exatamente desse ponto cego que o nosso cérebro tem. Quando é uma questão de mágica, não nos estressamos, porque sabemos que é mágica, sabemos que é uma brincadeira. Agora, quando a pessoa usa esses tipos de truques para te manipular, ou para se aproveitar ou até mesmo te furtar algo, já não se torna tão agradável assim, não é? E aí é complicado se a gente não se entende, não se percebe. Então precisamos ter atenção e cuidados, porque o nosso cérebro tem esses pontos cegos mesmos. E se a gente se deixar levar, a gente cai em ciladas. Existe outra situação em que as pessoas podem usar palavras para fazer uma pergunta e distorcer ou te induzir à resposta que elas querem. Quer ver um exemplo como isso funciona? Responda em voz alta as duas perguntas que eu vou fazer a seguir e depois diga a primeira coisa que vier à sua cabeça na resposta da pergunta 3. Então, a primeira pergunta é: em que continente fica o Quênia? A segunda pergunta: quais são as duas cores opostas no jogo de xadrez? E agora, me diga o nome de um animal. Cerca de 20% das pessoas respondem zebra para a frase 3 e por volta de 50% falam de um animal originário da África. Porém, quando precisam dizer o nome de um animal em qualquer outra situação, menos de 1% das pessoas responde zebra. Em outras palavras,
Ao eu direcionar sua atenção para a África, que é o continente do Quênia, e para as cores preta e brancas, né, que são as cores do xadrez, é possível manipular a sua resposta se você estiver distraído. Nosso cérebro categoriza as coisas em conceitos e imagens, sem discernir o subjetivo. Quando você fala eu deveria ou eu gostaria, o seu cérebro entende como dúvida, como se você não tivesse clareza ou certeza do que realmente deve fazer ou do que gosta. Então, diante de uma situação de dúvida ou percepção que não está sendo positiva ou assertiva, busque usar o questionamento da seguinte forma: o que eu posso fazer para mudar essa situação para melhor? Precisamos aprender a transformar o desagradável em agradável, aceitarmos que não temos um cérebro perfeito e buscar fazer o nosso melhor. Nosso cérebro não foi concebido para entender a si mesmo, da mesma forma que uma calculadora não foi projetada para navegar na internet. Nosso cérebro foi concebido para obter dados do mundo externo por meio dos nossos órgãos sensoriais. Foi concebido para analisar, guardar e processar essas informações e para gerar resultados, ações e comportamentos que otimizem nossas chances de sobrevivência e de reprodução. Mas, como qualquer outra máquina, o nosso cérebro tem bugs e limitações. Isso é fato e não podemos fugir disso. E o resultado é que muitas vezes o que consideramos decisões racionais não são. Em outras palavras, nosso cérebro é capaz de realizar algumas tarefas com grande perfeição, mas é mal preparado para outras. Infelizmente, uma de suas fraquezas é o não reconhecimento das tarefas para as quais não está apto. Então, se você não é bom de mágica, vai ser pego nos truques. E ao expor os nossos bugs do cérebro, temos mais capacidade de explorar nossos pontos fortes, naturais, e de reconhecer nossas falhas, para que possamos nos concentrar na melhor forma de poder resolvê-las ou amenizá-las. Explorar as nossas limitações cognitivas e os pontos cegos mentais que temos também faz parte da busca pelo autoconhecimento. E é uma forma da gente poder o quê? Reprogramar o nosso cérebro. Podemos concluir, então, que um cérebro perfeito é uma impossibilidade humana, pelo menos até o momento. Todos os cérebros têm seus pontos fortes, como talentos, dons ou aptidões e habilidades, bem como seus pontos limitantes, como as inabilidades, as inaptidões ou as fraquezas, né? Bem entre aspas, que com o tempo e com o empenho aprendemos a administrar em nosso próprio benefício. Então, a gente sabendo disso, que a gente tem esses pontos cegos, que o nosso cérebro não é perfeito, que ele tem os bugs dele sim, quanto mais a gente tem esse autoconhecimento, a gente percebe quando a gente realmente não está conseguindo ultrapassar ou perceber esses pontos cegos, e geralmente a gente percebe isso após que um fato acontece, a gente passa a tomar consciência para prestar atenção para uma próxima vez a gente não entrar numa manipulação ou não vacilar com a gente mesmo e perceber de que forma a gente precisa contornar esses pontos cegos para a gente ser mais assertivo. A gente, quando dirige, a gente sabe que os espelhos retrovisores, eles têm os pontos cegos também. Tem certa posição que um carro, uma moto, não vai aparecer ali. E às vezes acontece da gente querer
né, mudar de faixa e recebe uma buzinada, a gente toma até um susto. Por quê? Porque a gente olhou ali para o espelho retrovisor e não viu o carro. Da mesma forma, isso acontece com o nosso cérebro. Existem momentos que o nosso cérebro não percebe. Como eu falei, o subjetivo, ele não processa. Quem vai fazer esse papel da reflexão, do discernimento, do ponderar é a nossa consciência, é a nossa mente consciente. Quando a gente para pensar e refletir. E a reprogramação é exatamente isso. A gente parar para refletir e perceber quando algo não está legal, para a gente ver de que forma a gente pode agir para mudar. Então, criar novas conexões cerebrais, formar novas sinapses, até aquele padrão novo se tornar um hábito e passar a fazer parte da gente. Reprogramar o cérebro nem sempre é fácil, mas se faz muito necessário quando a gente percebe que a gente está dando murro em ponta de faca, quando a gente percebe que a gente está dando cabeçada e não está avançando. Então, preste atenção em que momento o teu cérebro está bugando, porque você não está percebendo que está sendo reincidente nas questões, que você não está parando para refletir, e reprograme o seu cérebro para vencer, para ter sucesso, para avançar, para ser feliz, ok? Um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau!